Estradas rurais em destaque. Professor Bras Paulo, quando falamos em estradas rurais, as reclamações são diversas e constantes, né? Mas em sua percepção, quais são as situações com maior foco de reclamação, as situações também, os fatos, né, que vêm sendo relatados aí pela própria população? Ô, Guilherme, bom demais falar com você. E esse é um tema recorrente que nós não podemos deixar de falar, porque nós estamos falando de um setor e de uma região em que a produção, tanto da pecuária quanto a produção agrícola, ela toda é retirada de estradas rurais em que, vamos dizer aí, 99% não tem asfalto. E o cidadão, né, que mora lá na roça, ele nem tem essa perspectiva, não tem nem esse sonho. Vai asfaltar a minha estrada. Não, a gente nem tem essa perspectiva. Mas tem um sonho de ter uma manutenção digna, uma manutenção decente. E essa manutenção, ela é a grande reclamação. Porque aí a gente pode entrar em outras questões, as pontes, a questão do chamado mata-burro, a questão da estrada que muitas vezes é feita, mas não é feito ali uma drenagem correta em relação ao escoamento da água para que depois, né, na próxima chuva, a estrada não se perca por inteiro. Então, são várias dinâmicas que têm que ser observadas. E o cidadão que mora na roça, principalmente o pequeno produtor, ele não se sente acolhido de verdade, nem pelo município, nem pelo Estado e nem pelo governo federal. Quando você pensa o DENIT, por exemplo, que é responsável pela BR-352, o pessoal que mora ali naquela região pede socorro. Imagina aí alunos e professores que têm que transitar naquela estrada todo dia. Todo dia saem professores de Patos de Minas e vão até o pilar da aula. Esse pessoal vai de van. Aquilo é uma consumição. São horas de viagem, um percurso curto, mas que numa estrada nesse nível, né, agora está enfrentando a poeira, quando é a chuva é o barro, e tem dados momentos que você não atravessa. Por quê? Por falta de manutenção. Então é importante que os nossos representantes, que a própria prefeitura, acione os órgãos competentes, né, para que esse trabalho seja feito. E para que venham recursos para que o produtor rural sofra menos. E aqui eu estou citando os pequenos, porque eles são aqueles que mais precisam. O pequeno produtor, ele não tem condição de pagar uma máquina para arrumar a própria estrada. Os maiores, há muito tempo, eles já desistiram do município. Eles próprios já fazem os seus trabalhos, já compram por igual ali cascalho, horas de máquinas, etc. Eles mesmos estão arrumando as suas estradas. Então, isso é lugar comum. Agora, o pequeno não dá conta. É sempre o pequeno que mais sofre. E quando ele não tem mais condição, quando não tem mais estrada, muitas vezes ele deixa de ser um produtor rural, acaba se mudando para a cidade, a terra dele acaba sendo vendida e anexada numa fazenda maior, ou vira chácara de recreação, e ali você perde alguém que não só perdeu a renda, mas deixam de vir produtos para a cidade de Patos de Minas, que a pessoa já não aguenta mais tanto carro quebrado, tanta despesa, tanto oficina. Professor Bras Paulo, e quando falamos, né, em relação das estradas rurais, a gente lembra de uma promessa e de uma perspectiva da estrada de Alagoas, né, que foi falado que por meio de uma emenda, né, de um deputado, essa estrada seria asfaltada. E como anda aquela região, como anda essa situação? Essa promessa foi realmente cumprida? Rapaz, nada de concreto, nada de asfalto. Infelizmente, a conversa que se tinha, e eu participei ativamente desse processo à época, era que quando chegasse janeiro, no mais tardar fevereiro, que se encerrassem, né, o período aí chuvoso, as máquinas já entrariam. A verdade é que esse recurso sequer entrou no caixa da prefeitura. A verdade é que sequer esse recurso foi liberado para que ele pudesse ser utilizado, para que se fizesse uma licitação, para que se pudesse asfaltar esse trecho. Então, a minha perspectiva, olhando para um ano eleitoral, é que em 2022, infelizmente, acho muito difícil, muito pouco provável, que a comunidade de Alagoas, e não só, porque o que nós chamamos de estrada de Alagoas
é uma estrada que todo mundo da região oeste utiliza para chegar em Patos de Minas ali pela Ponte do Arco. É fato. Todo mundo que chega da região oeste tem que passar pela estrada de Alagoas. E ali é uma estrada que a manutenção dela não sendo constante e bem feita, porque vai chegar um momento que você literalmente vai cavar uma fossa. Porque não é só passar ou fazer o patrulhamento. Se você não coloca o cascalho, se você não organiza a drenagem, se você não organiza o nível em relação ao terreno adjacente ali que está do lado, você vai fazendo ali quase que uma grota. Porque não adianta só retirar a terra para aplanar. Você tem que manter o nível de maneira que se passe com cuidado e que se passe com segurança. Então, acho muito difícil, infelizmente, para a população de Alagoas. Dizem que está nascendo aí algumas manifestações de protesto. E eles estão certos. Por quê? É só pegar reportagens nossas e de outros portais que o próprio deputado, então, em questão, se comprometeu e prometeu que a verba estaria aí para que se iniciasse em 2022, no início de 2022, as obras da estrada de Alagoas. Infelizmente, até agora, está aparecendo aí promessa de campanha. Então, falando sobre a situação das estradas rurais, conversamos com o comentarista do Sistema Clube, professor Braz Paulo, para a Rádio Clube 98, repórter Guilherme Camargos.